Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu espero que você tenha gostado do módulo de planejamento. Ele é um pouco mais parado, onde a gente mais conversa, tem alguns insights sobre os resultados que a gente pode obter aí nas redes sociais, no marketing digital como um todo. Esse segundo módulo, que é o de conteúdo para mídias sociais, eu dividi em várias pequenas aulas para que você não se canse, para que ele fique um pouco mais dinâmico. E o que nós vamos aprender nesse módulo de conteúdo? Visão geral sobre mercado e plataformas, onde eu vou falar um pouco de como tem se comportado o mercado, como as redes sociais têm mudado. Tipos de conteúdo, você vai aprender como gerar conteúdo de marca, como você vai fazer um planejamento de atuação dentro das mídias sociais, insights para que você pense um pouco sobre o conteúdo que você vai gerar. Nós também vamos ver alguns erros que as marcas já cometeram e assim a gente já consegue até antever algumas coisas para não acontecer o mesmo com a gente. A gente vai ver conteúdos para nunca fazer coisas que os clientes pedem ou que a gente geralmente tenta fazer para valorizar o nosso produto ou serviço e acaba sendo muito prejudicial para nossa marca. Tipos de conteúdo que as pessoas amam, que aqui tem alguns segredos para que você consiga gerar um conteúdo que as pessoas tenham vontade de interagir e dicas para que você chegue nessas ideias de conteúdo aí, porque nem sempre a gente consegue ter uma ideia de conteúdo bacana todos os dias. Falando sobre mudanças e plataformas, né? O mercado de marketing digital tem mudado muito rápido, as redes sociais mudam muito rápido. Quem aí já anuncia há um tempo, tem mais presença nas redes sociais, sabe que o Facebook geralmente nos surpreende aí, lança alguma novidade, o Instagram, o WhatsApp, o YouTube mesmo também acaba mudando o algoritmo ou alguma funcionalidade e isso faz com que a gente reveja toda a estratégia de marketing digital. É muito importante sempre que tem uma novidade, como por exemplo foi lançado o IGTV, a gente volte lá no planejamento, a gente ajuste isso para que a gente não esqueça, não tenha problemas e acabe deixando aí alguma coisa de fora, alguma rede social de fora. Mas no momento em que a gente tem tantas pessoas, tantas marcas, tantos anúncios rodando simultaneamente, como que a gente faz para chamar a atenção desse cara aí, que ele tá distraído lá na rede social, ou ele tá pela vida, pelo mundo, e a gente quer que ele interaja com o nosso conteúdo, com o conteúdo do nosso cliente, ou então com o nosso produto, serviço que a gente tá ali mostrando naquele post ou naquele vídeo que a gente gerou ali para a rede social. E aí a gente entra numa coisa que geralmente as pessoas vêm procurar nos meus cursos, que é um manual de instruções, né? Faça isso, mais isso, junte A e B e você terá um conteúdo. E isso não existe, na verdade, porque cada marca interage e gera um conteúdo, tem uma essência diferente, então você não consegue replicar aí as coisas de uma marca para outra. Mas para que a gente consiga gerar esses conteúdos é muito fácil, né, para que a gente consiga chamar a atenção desse cara aí que tá passando pela rua aí, pela nossa vida ou pelo feed da nossa rede social. O grande segredo é empatia. A gente precisa conseguir se colocar no lugar do cliente, conseguir entender o que o cliente precisa, entender quais são as necessidades, as dores desse cliente, os desejos desse cliente e transformar isso em conteúdo. Essa é a grande sacada aí quando a gente está gerando conteúdo, quando eu gero conteúdo aqui para os meus clientes da agência ou das consultorias também. Eu sempre me pergunto como eu posso resolver o problema do cliente do meu cliente com aquele conteúdo que nós estamos planejando aí para o mês ou para o trimestre, semestre, né? Tem uma coisa bem importante que é que você não precisa ser igual aí ao seu público. Eu geralmente vejo aí os planejadores ou então o próprio cliente querendo fazer um conteúdo ou fazer algo que ele goste, que seja uma coisa que a pessoa gosta. Se ela não gosta de amarelo, ela provavelmente iria odiar essa apresentação aqui, que ela tá toda num tom de amarelo, que é a tendência por agora. Então você não precisa ser igual aí ao seu público. Para que você consiga interagir com ele. E como que você faz isso? Exatamente, você tem que entender esse público e respeitar esse público. Por exemplo, se você tem um produto aí para emagrecimento, por exemplo, você não precisa necessariamente estar acima do peso para vender esse produto, mas você precisa entender quais são as necessidades de quem precisa desse produto, de quem vai utilizar esse produto e respeitar essa pessoa da forma como ela é. Você não pode causar bullying, você não pode causar nenhum problema, nenhum dano aí para a pessoa tentando vender o seu produto aí. Principalmente agora que nós estamos numa época em que as pessoas têm lutado muito por causas, algumas marcas têm defendido algumas causas, então é bem importante respeitar o público, entender qual é o problema dele e resolver esse problema. E aqui tem uma regra bem simples para você.
cada conteúdo que você gerar, você precisa se perguntar qual é o problema que você está resolvendo da sua persona, do cliente do seu cliente, ou então do seu cliente, caso você seja um empreendedor que está fazendo o curso, você precisa se perguntar qual é o problema que você vai resolver com esse conteúdo. Se não for para resolver nenhum problema, não publique, porque provavelmente você não vai estar aí gerando engajamento com ninguém, com o seu cliente aí, que é o que você precisa bastante. Tem uma coisa muito importante que tem acontecido de um tempo para cá, que as marcas têm tentado se tornar muito próximas aí das pessoas, elas tentam se tornar uma marca humana. E o que acontece nesse caso é que as pessoas sabem que as marcas querem vender, que é uma relação comercial, que a marca investe em anúncios para atingir um determinado público. Até aí tudo bem. Mas o que as pessoas não gostam é quando a marca tenta ser legal demais, ser próxima demais, dar dica demais, ser quase um amigo aí da pessoa. As pessoas não gostam. Então eu sempre gosto de deixar muito claro que a marca ela precisa ser humanizada. Ela tem que se solidarizar com os problemas, com as dores das pessoas, mas não tentar aí ser uma melhor amiga, um brother. Até mesmo dizer pra pessoa lá na rede social, me conta seus segredos que eu vou te ajudar a resolver os seus problemas e tal. Isso funcionou por um tempo com algumas marcas e principalmente em público feminino, mas de um tempo pra cá não tem mais funcionado. Então é bem importante que você entenda que você tem que ser próximo, mas não sentar ao lado do seu cliente aí no sofá durante a rede social. Salvo algumas exceções, você nunca vai ser amigo dessa pessoa pela rede social. A marca não será amiga, não será parceira, brother aí da pessoa nessa rede social. Eu costumo dizer aí que o Facebook é quase uma mesa de bar aí, é um espaço para que você converse abertamente com o seu público. Você pode colocar algumas estratégias de gatilho mental, colocar algumas informações aí para que esse público interaja um pouco melhor com você aí e você consiga ter mais engajamento. Mas você precisa conversar. Nós vamos ver lá na frente nos erros que se cometem é tentar vender o tempo todo. Pensa comigo agora, um exercício muito prático. Qual é o post que você viu que dizia compre agora, portanto? Ou promoção somente hoje, liquidação somente hoje que você gostou? É bem provável que você não tenha gostado de nenhum post com isso. Então, a primeira grande lição que você precisa entender na hora de gerar o seu conteúdo é que você tem que conversar com as pessoas. Todo aquele planejamento que você fez antes, toda a estratégia que você montou antes, você precisa utilizar para conversar com as pessoas. Porque senão você vai se transformar numa marca aí irrelevante que não vai somar nada para o seu público e ele simplesmente vai sumir do seu engajamento, dos seus relatórios e também das suas vendas. Para esse primeiro módulo aqui, então, a gente tem isso. O próximo conteúdo que a gente vai ver são conteúdos, alguns formatos e peculiaridades que a gente tem para fugir aí dos posts padrão que a gente tem no mercado, ok? A gente se vê então na próxima aula. Até mais!